Eu quero saudar nesta noite de domingo, dia 12 de julho, a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Votuporanga, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo também aos nossos queridos irmãos de outras igrejas, familiares e amigos que nos acompanham nas redes sociais. Na mensagem dessa noite, eu quero concluir a reflexão feita nesta manhã sobre o tema Atitudes Cristãs diante da pandemia e até a volta de Cristo. O texto base da nossa mensagem está fundamentado na carta de Paulo aos Coríntios, sua primeira carta, capítulo 11, versículo 26. Eu convido você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo agora e acompanhar a leitura da palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Feche seus olhos comigo e vamos orar ao nosso Pai Celestial. Amado Senhor, estamos diante de Ti, diante da Tua palavra, nessa noite de domingo, reunidos com a nossa família, para meditarmos na Sua palavra, cultuar o Senhor, cantar louvores ao Teu nome e Te buscar em oração. Que nesse momento do culto doméstico, o Senhor possa estar falando ao nosso coração, através dos ensinamentos preciosos da Tua santa palavra à nossa vida. Fala conosco. No nome do Senhor Jesus. Amém. A Santa Ceia, ela tem a intenção de proclamar não somente o sacrifício expiatório que é necessário para a nossa salvação, mas além disso, a Santa Ceia também, ela tem a intenção de proclamar a causa atual da nossa vitória na vida que estamos tendo servindo ao Senhor. A fé na pessoa de Jesus ressurreto, depois que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Participamos então em memória ao Senhor e à sua obra completa, que diz respeito então ao passado, mas também ao presente, e também ao futuro. E assim, nós continuamos a desfrutar da vida abundante que Ele prometeu, lá em João capítulo 10, versículo 10. A cruz, então, ela tratou com o nosso passado, presente e futuro. Sobre o passado, nós já fomos salvos, justificados. Sobre o nosso presente, estamos sendo salvos, a santificação. Sobre o nosso futuro, nós seremos salvos, a glorificação. Mas a cruz ainda, ela aponta para uma realidade futura, que é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na Santa Ceia do Senhor, Jesus chama a nossa atenção para que essa realidade seja trazida na nossa memória. A realidade de que um dia Ele vai voltar. E até que Ele venha, precisamos manter a nossa devoção, a nossa obediência, a nossa fidelidade. E a pergunta então que salta aos nossos olhos, diante do tema atitudes cristãs, diante da pandemia, até a volta de Jesus Cristo, é a seguinte: quais as atitudes que nós devemos cultivar até que Jesus Cristo volte? Na manhã de hoje, na primeira mensagem, nós analisamos as 3 primeiras atitudes: andar em santificação, guardar a fé e preservar o amor. Nesta noite, eu quero analisar as 3 últimas atitudes que devemos ter
antes da volta do Senhor. A quarta atitude é agir em obediência. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, observe agora, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Você e eu, nós fomos chamados pela graça de Deus de maneira irresistível para a vida eterna em Cristo Jesus, mas para viver uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. A ceia, então, ela nos relembra isso, porque ela é a expressão máxima da obediência, por exemplo, quando nós olhamos para a vida de Jesus. Na ceia nós aprendemos, na pessoa de Jesus, o ponto máximo que ele atingiu, que foi a própria obediência ao Pai, ao limite de dar a sua própria vida. Nós necessitamos de preservar a nossa obediência a Deus, enquanto Ele venha. Obediência aqui não pode ser entendida como uma atitude que deve gerar mérito na nossa vida cristã. Não. Nossa obediência a Deus, na verdade, deve ser uma demonstração de amor a Deus. Deve ser uma demonstração de gratidão a Deus, pelo que Ele já fez na cruz do Calvário por nós. A ceia, então, nos faz relembrar que até que Ele volte, devemos preservar a obediência. Quinto exemplo que nós aprendemos e atitude é: devemos dar frutos. Antes que Ele venha, devemos continuar dando frutos. João capítulo 15, versículo 5 diz: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Observe que antes de você e eu produzirmos fruto, nós já somos fruto. Nós somos frutos da obra da cruz. Pelo sacrifício e morte de Jesus, nós fomos colhidos pela graça de Deus. A ceia, então, ela nos ensina porque ela é uma expressão de vários frutos reunidos na hora que se come o pão e bebe-se do cálice, porque ali está os frutos da cruz. A comunhão dos santos, daqueles que em Cristo se tornaram frutos dessa grande salvação. Mas observe que, sendo frutos, nós também produzimos frutos. A união com Cristo, porque sem mim nada podeis fazer, essa união mística gera frutos dignos de arrependimento. E são esses frutos que Deus espera que eu e você venhamos preservar e multiplicar e desenvolver até a sua segunda vinda. A ceia do Senhor, então, nos faz lembrar que até que Ele volte, devemos preservar a frutificação. Mas, em sexto lugar, nós aprendemos também que devemos vigiar. Mateus capítulo 26, versículo 40 e 41 nos diz: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Por último, então, a atitude necessária que estejamos vigilantes é fundamental enquanto Jesus Cristo ainda não voltou.
temos que estar atentos, com os olhos abertos, com a nossa vida cristã em plena atividade, mesmo com os templos temporariamente fechados, a igreja do Senhor continua aberta, o nosso culto racional continua sendo feito e a nossa adoração continua sendo realizada 24 horas por dia, em espírito e em verdade. Vigilantes, diz o texto, porque as tentações não pararam. Vigilantes, porque a nossa carne continua fraca e ela é tendenciosa e ela tem inimizade contra o espírito e o espírito contra a carne. A ceia do Senhor nos faz relembrar que até que Ele volte, devemos preservar a vigilância contra o pecado, contra a carne que é fraca, contra as tentações, e isso por meio da oração. Obediência, frutificação e vigilância. Ele virá a qualquer momento e devemos estar prontos para esse glorioso dia dessa maneira. Que a graça, a paz e a consolação do Deus triuno seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Nas obras de suas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o seu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre a cantar, cruzando os montes, vales e campinas, em tudo vejo seu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao Pai Celeste então me transportar, o adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso
grandioso és tu, grandioso és tu.